Oi gente, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo improvisado também, não era um vídeo que estava no meu roteiro, não estava pensando em fazer, mas eu acabei de sair de um Skype com uma consultora minha de fora e a gente falou de um assunto que eu entendo muito bem. E depois que eu acabei, falei, gente, por que não compartilhar isso com os seguidores aqui do meu canal? Porque às vezes a mesma coisa que ela estava passando, eu passei e você também pode passar. Que chama-se depressão. Eu não quero falar de depressão aqui no canal, talvez posteriormente a gente fale, mas eu não quero falar de depressão. Eu quero falar de formas que possam te ajudar a sair delas, ou desses picos e vales que te levam a isso, né? Há muitos anos atrás, é até por isso que eu quis, porque é um material que eu acabei correndo lá em cima para buscar e foi o que me fez, acendeu, né, para vir aqui mostrar. Eu e minha mãe tivemos. Minha mãe tinha síndrome do pânico, eu também tive por N coisas que aconteceram comigo. E nós lemos um livro, fomos indicadas, assim, e naquela época, só para estar um adentro assim, eu, só de imaginar, abrir a janela e ver pessoas, me dava aquele pânico. De imaginar que eu ia ter que sair para trabalhar, conviver com gente, conversar com gente, me dava aquele pavor, sabe? E aí, eu recebi esse livro, minha mãe leu e me passou, né? Minha mãe já tinha melhorado, um dia se sentou no quarto comigo e falou comigo assim, minha filha, né? Aquele jeito dela, assim, mas olha, Deus não morreu na cruz para te ver sofrer, não, para te ver desse jeito, não. Vai levantar, você é uma menina de 20 anos, vai levantar, você tem a vida toda pela frente, vai trabalhar, vai estudar, vai mudar o rumo da sua vida, levanta, dê valor. Tem muita gente que queria fazer o que você faz e não fez, e pegou o livro e me deu. O livro é esse aqui. Chama Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Esse livro ela tinha lido e fez com que ela saísse disso numa forma muito mais leve. E a mesma coisa aconteceu comigo, fez com que eu saísse de uma forma muito leve. Vou mostrar pra vocês por quê. E aí ele foi tão bom, que a gente fez? Nós tiramos várias cópias dele e guardamos para passar para alguém no momento de dificuldade, e assim nós fizemos. Aí às vezes a gente, por exemplo, fizemos duas, demos para uma, demos para outra, já corremos e fizemos outra cópia. A última cópia que eu tinha dele, eu já estava morando em Belo Horizonte, já estava fazendo faculdade de Direito, e uma amiga minha linda, muito querida, estava passando por esse quadro depressivo. Eu dei para ela numa quarta-feira, quando foi na sexta-feira ela suicidou e morreu. Ou seja, se eu tivesse dado essa cópia para ela antes, talvez eu tivesse sido um instrumento, esse livro tivesse sido um instrumento na vida dela. E graças a Deus, eu entendo muito quem passa por isso. Eu recebo muito bem quem passa por isso. Meu marido fala que quem tem depressão é coisa de gente fraca, quem tem mente fraca, quem se abala muito fácil. Como eu já tive, eu sei como é ruim, como é difícil, eu entendo muito bem e dou muito suporte para quem precisa. Essa consultora minha, a gente estava conversando agora, ela está passando por um momento difícil, então em vez de a gente falar de trabalho, nós ficamos quase 2 horas, 1h47 no Skype falando de vida pessoal, né? E ajudando, fazendo tudo que eu podia por ela. E eu entendo muito bem porque eu passei. E agora há pouco tempo eu comecei a entrar nesse quadro de novo. Minha amiga até falou comigo assim, Grazi, isso não é depressão, isso é porquice. Porque eu contei pra ela que tinha dia que eu não tinha vontade de tomar banho. E graças a Deus que eu sou mãe, graças a Deus eu sou esposa, e eu tinha que cumprir com as minhas obrigações. O meu trabalho ficou um pouco de lado, mas as minhas consultoras sabiam. Eu falei que eu não estava bem, não estava passando por um momento difícil, porque Mary Kay é verdade, né? Então, como que eu ia conseguir motivar a minha consultora se eu não estava bem? Como é que eu podia impulsioná-la a fazer alguma coisa se eu não estava fazendo e nem estava tendo forças para fazer? Então, eu fiquei um pouco... Fiz, assim, o que era necessário, mas eu não estava conseguindo passar, sabe, aquela verdade, aquela energia. Então eu respondi o que era necessário, era só o WhatsApp, eu não conversava direito por telefone, enfim. E aí, eu conversando com um amigo meu, ele falou comigo assim, Grazi, o que tá acontecendo? Que aí você tá sumida? Eu falei pra ele, olha, eu não tô muito bem, pode deixar que eu vou dar conta assim que possível, mas agora eu preciso de um momento e tal. E ele mandou pra mim, se ele estiver me vendo agora, ele vai saber quem é. Ele me mandou um link, 11 horas da noite, de um documentário. E tinha esquecido do livro, né? Totalmente. Nem lembrei do livro. Nem sei onde ele tá. E aí, quando a gente tá assim,
a última coisa que você vai pensar é numa forma de sair, que você fica tão mal, não sei se é seu caso, se você já teve, se você tem. Se você não tem, fique sabendo que é assim. A gente fica tão mal, que você não consegue pensar na possibilidade de estar bem. Você não quer pensar em formas que possa te tirar daquilo. Então, na hora que eu pensava em formas de eu ficar bem, me dava mais preguiça ainda. Eu não queria sair daquilo, sabe? Eu queria ficar... Mesmo eu sabendo que eu tinha que sair daquilo, que eu precisava sair daquilo, eu não tinha forças, condições psicológicas e físicas para sair daquilo. É impressionante, é uma coisa que só quem tem sabe. Quando eu abri o documentário, era um documentário sobre o Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Eu não tive dúvidas que Deus usou ele naquele momento para poder me mandar. Eu falei, gente, o livro, né, era o que eu precisava. E aí eu vi aquele documentário e ele mandou assim para mim: são 11 horas da noite, você não vai chegar amanhã, ou seja, não vai passar da meia-noite sem ter visto esse documentário. Ele era 49 minutos. E aí eu vi todo o documentário e no outro dia, a primeira atividade do meu dia foi levar o Felipe para a escola e passar na livraria e comprar o livro. E aí eu cheguei lá na livraria e acabei olhando esse. Daqueles anos pra cá, eu vi que surgiram várias edições. Então, se você chegar na livraria, você vai ver que tem várias edições dele. Essa aqui minha é a 21ª edição. E tem ele mais grosso, tem ele mais fino, tem ele capa dura. O que me fez pegar esse, que eu já nem lembrava, eu nem sei se é esse que eu usei da outra vez, que quando eu fui vendo o sumário aqui, parte 1, parte 2, eu peguei todos os 4 que tinham lá e comecei a ver os títulos e subtítulos. E eu vi que esse aqui era o mais completo. Ele custou 37, tá variando assim, de 35 a 41 reais, comprei na leitura. Eu até mandei ele para outras consultoras minhas, porque você tem ele em PDF, eu baixei. E ele é um livro, olha, com uma letra muito legal, tá vendo? Ele é bem ilustrativo, então te dá leveza para ler, tá vendo? Sempre muita inspiração. Ele tem 16 capítulos e 5 partes. E qual que é o diferencial dele? Ele é um livro que te explica tudo que você está passando. Então, assim, naquela época eu li algumas coisas. Eu li tudo, mas eu tive uma leitura. Dessa vez eu tive outra, porque os problemas são outros, as necessidades são outras. Por isso que a gente fala muito até de treinamento, as coisas que a gente dá aqui. Porque hoje a sua necessidade pode ser essa. Amanhã, quando você ouvir o mesmo vídeo, você vai ouvir uma outra coisa, porque é aquela a sua necessidade. E a minha mania de escrever, já contei pra vocês, eu fui lendo o livro com caneta e papel na mão. Esse aqui foi o que sobrou, eu fiz o resumo do resumo. Então tudo que eu achava legal, eu escrevia. E depois eu fiz um resumo do resumo. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês do que vem escrito, olha. Esse aqui é algumas partes da filosofia em que eu acredito. Aí ela fala, a vida na verdade é muito simples, o que damos, recebemos. Aí ela escreve sobre isso, acredita naquilo que escolhemos dos nossos pais. Então ele fala que tudo que a gente tem de crença hoje vem hereditário, coisas que foram implantadas não por bem ou por mal, né? Questões culturais e acabam moldando a nossa mente. E no fim ela nos dá lições. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que flui através de mim a cada momento de minha vida. Eu queria achar aqui uma ilustração de coisas que ela pede para exercício, eu deveria, tá vendo? Aí você escreve aqui e você vai moldando tudo que você já passou e tudo que você acha que deveria ter. E aqui ela coloca, respostas são interessantes e reveladoras como: minha mãe me disse que eu deveria, porque eu tenho medo de não fazer, porque tenho medo de ser perfeito. Então ela nos traz várias colocações para que nós tenhamos várias respostas para as nossas próprias dificuldades. Então é muito legal. Eu queria muito mostrar assim,
porque eu não sei qual que é a sua necessidade. Por isso que eu falo que tem que ler o livro. Então, o processo da vida em si, eu tenho a alegria de estar viva, a beleza em tudo que vejo. Hoje eu sou uma outra pessoa. E isso ela nos faz ter habilidades todos os dias. Agora, ele tem esse exercício aqui, que o meu psicólogo pede para eu fazer, Mary Kay a gente fala muito para fazer, que é o exercício do espelho. É o maior desafio que a gente tem quando tá com depressão, que é olhar no espelho, se aceitar e falar com você mesmo. E isso foi a coisa, assim, muito difícil. Eu travei aqui nesse capítulo, é o capítulo 2. Eu fiquei uma semana nele. O meu psicólogo pede para eu fazer, em Mary Kay também a gente faz muito, que é você ir na frente do espelho, se aceitar e se amar do jeito que você está, e vive. Então, eu me amo e me aceito exatamente como estou. Eu me amo, me perdoo e me aceito do jeito que eu sou. Gente, isso é tão difícil, mas isso é tão libertador. Então eu falo assim que é um livro que eu não sei como que eu esqueci dele, porque é um livro de cabeceira que você tem que ter sempre. E em cima disso eu montei o meu mantra todos os dias, e foi com que em 2 meses de depressão eu saí dele em praticamente uma semana, porque eu li o livro em 3 dias. Então eu escrevi, eu leio todos os dias e gravei também no meu gravador de voz. Enquanto eu faço as coisas pela manhã na minha rotina, eu escuto e depois eu leio. Então eu falo, eu me amo e me aceito como sou, eu me amo, sou maravilhosa, eu mereço melhor, eu aceito melhor agora. Se o seu problema for saúde física, ela tem uma parte aqui no fim, igual eu tô te falando, aquilo ali foi as remissões que eu fiz para minha realidade daquele momento. Agora tem muita gente que tem problema de saúde, então você vai fazer as suas correlações em cima da sua saúde. E tem aqui o porquê de todas as doenças que a gente tem no decorrer da vida: tumor, artrite, artrose, úlcera, verruga, sinusite, síndrome, problema de testículo, tireoide, enfim, todos os problemas de doença. Ela explica aqui como você eliminá-las e externá-las com o poder da mente todos os dias. E é comprovado que o poder da mente, cientificamente, como que a nossa mente comanda a nossa saúde física, mental, como que o nosso psicológico bem estruturado, A gente vê aí na cura do câncer, é o primeiro tratamento que os psicólogos falam pra gente fazer, que é o tratamento de câncer. Então, nisso, que são os mantras e ter uma mente positiva, otimista. Então, eu montei os meus mantras e eu falo todos os dias. E tem muita coisa aqui que é dela. Então, por exemplo, a mudança é muito simples, eu estou disposta a mudar, tudo está funcionando na devida ordem, me perdoo e me liberto de tudo que tem criado tais condições em minha vida, dou amor e recebo amor, tudo que eu preciso saber me é revelado e tudo que eu necessito me é dado, sou uma pessoa muito querida, muito requisitada, entro para o círculo dos vencedores, Então, assim, é muito bom, ele é muito completo. E eu queria passar aqui para deixar essa dica para você. Se você tem, se você não tem, se você já teve, é um livro que te estimula a ser positiva, é um livro que te ensina a ser otimista, é um livro que te ensina a se amar, a se perdoar, a se aceitar da forma que você é. Então, isso você se torna mais segura, você se torna uma pessoa muito mais bem resolvida, bem relacionada, porque você passa a confiar em você mesmo. Então tá aqui a minha dica, Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. É um livro de transformação, é um livro delicioso para ler e que eu sugiro que você compre imediata, correndo para você, porque você precisa desse livro. Viu? Espero que você tenha gostado. Um beijo grande no seu coração. Até o próximo. E não deixe de se inscrever e dar um joinha aqui, hein?